Olá, internautas do Bocão News, tudo bem? Estamos de volta com mais um Bocão News Summer, que na edição de hoje traz um tema para lá de interessante e super extenso. O nosso convidado da vez é o dermatologista Osmilton Brandão, que trouxe para os nossos estúdios dicas e cuidados para a pele neste verão que já chegou fervendo. Então vamos lá, doutor, o verão chegou e com ele, a estação mais quente do ano, a pele fica mais vulnerável à doença, é isso mesmo? É verdade, durante o verão a pele ela fica mais úmida, muito devido à transpiração, que durante o período do verão a transpiração aumenta, então aumenta a umidade da pele. E, por exemplo, os fungos, eles adoram áreas úmidas, quanto mais úmido para o fungo se proliferar, melhor. Então, durante o período do verão, as pessoas devem ter mais cuidado em relação à higiene com a própria pele, como, por exemplo, as regiões entre os dedos, por exemplo, regiões das axilas, o decote, que a região da virilha. Essas áreas, elas ficam mais úmidas, então elas ficam mais propensas a adquirir infecções fúngicas. Então, deve-se, por exemplo, durante um banho de praia ou de piscina, deve-se tomar um cuidado maior com a higienização dessas áreas, principalmente secar bem depois do banho, né? E ao chegar em casa, tomar um banho também com um sabonete e também secar bastante isso, principalmente essas áreas. Mas durante o verão existem outras micoses e até infecções bacterianas. Por exemplo, esse germe de cachorro, por exemplo, que é a larva migras. Então, as pessoas também devem evitar, por exemplo, andar descalço na praia, porque na areia da praia, durante o período do verão, é mais propício para os cachorros, por exemplo, as pessoas levarem os animais para as praias, e esses animais, muitas vezes, eles largam, né, dejetos, fezes, que podem conter um germe que desenvolve uma patologia nas áreas expostas, principalmente pés, pernas e nádegas, áreas que tocam na areia, né, que tem contato com a areia. Então pode desenvolver a larva migra, que é um quadro extremamente desconfortável, pois essa larva migra provoca um prurido intenso, quer dizer, uma coceira muito intensa com formação de bolhas. Mas em relação à praia, tem que se ter cuidado também com essas praias que não são propícias. Muitas vezes existem praias que não estão propícias ao banho. Então, deve ser evitadas também essas praias. Então quer dizer, doutor, em resumo, que esse suor, né, esse calor em excesso, ele desenvolve uma série de micro-organismos, é isso? Porque o suor em excesso digamos, a pele se transformou, ela ficou mais úmida. Ao ficar mais úmida, digamos assim, uma porta de entrada, né, é um meio de proliferação para os fungos e bactérias. Então existem aquelas micoses que no verão elas desenvolvem mais. Por exemplo, tem uma micose que é muito comum, que as pessoas chamam de pano branco, né? Na verdade é um fungo que prolifera mais durante o verão. E tem outros tipos de micoses, né, que também ocorre mais durante o verão. Então deve-se ter o cuidado número 1 as pessoas terem o cuidado de secar mais a pele, né? Deixar principalmente essas regiões que a gente chama de regiões de dobras, regiões intertriginosas, que são as regiões entre dedos, né? Regiões da virilha, também essa área da axila, devem ser bem higienizadas e secar bastante essas áreas depois da praia. Eu li uma matéria onde ela dizia assim, que nessa época do ano, né, as mulheres principalmente precisam, de preferência antes de ir à praia, fazer uma depilação 24 horas antes. É isso mesmo? Porque parece que evita determinadas doenças com o contato com a areia. Isso o senhor assegura? Olha, veja bem, isso não é tão importante, porque, por exemplo, o pelo na região genital da mulher, ele também tem proteção. O pelo também tem uma função de proteção, né, de proteger principalmente contra fungos, contra bactérias.
A depilação é importante nessa área do decote, por exemplo, mas a região da vulva não deve ser depilada, porque o pelo oferece proteção. Certo. Doutor, eu queria saber agora com relação às areias da praia. De fato, elas transmitem muitas doenças para a pele nesta época do ano ou é o ano todo? Olha, principalmente na época do verão, porque as pessoas vão mais à praia, né? As pessoas vão mais, é uma verdadeira aglomeração em algumas praias, né? A quantidade de gente é muito grande. Então, esse contato pessoa a pessoa, a pele está mais úmida, né? Devido à transpiração. E também as pessoas costumam levar animais para as praias. Então, é um ambiente propício. Né, se torna um ambiente propício, por isso se adquire muito mais, digamos, infecções bacterianas, fúngicas. Então, durante o período do verão, existe essa propensão. Mas a areia ela pode estar contaminada, assim, por exemplo, com germe de fezes de cachorro, de cães e gatos, né, que pode transmitir, por exemplo, a larva migras. E qual a orientação que o senhor dá para os internautas de como prevenir essas doenças na praia? Olha, as pessoas, por exemplo, têm que andar de sandálias, né? O ideal é que não ande descalço e toda vez que for deitar numa areia de praia, colocar uma toalha. Porque se essa areia estiver contaminada, essa bactéria ou esse germe, ele vai contaminar a pele, né? E a área do corpo que tocar na areia vai ser contaminada, quer dizer, vai adquirir uma infecção bacteriana ou infecção fúngica ou a larva migras. Agora vamos falar um pouco sobre o sol, né? A pele e o sol não são bons aliados e nesta época do ano realmente ficamos muito vulneráveis. O que é que o senhor indica para os internautas como medida de prevenção? Até porque me parece que o sol ele é um forte causador do câncer de pele, não é isso? É verdade, o sol e a pele, eles não são aliados. O sol é o maior envelhecedor, o maior envelhecedor externo da pele humana. Então o sol ele tem inúmeros, digamos assim, malefícios para a pele. Então a radiação solar, né, ela é composta da radiação UVB e UVA. E existem outros tipos de radiação, mas as principais são essas. Então a radiação UVA predomina pela manhã. É a radiação que mais penetra na pele, que mais vai profundamente. Então é a radiação que mais provoca o envelhecimento da pele. E a radiação UVB predomina no período do meio-dia até, digamos, às 3 horas da tarde. Então é a radiação que mais causa o câncer de pele. Mas as duas radiações causam câncer de pele. Então a radiação solar, ela não é amiga da pele, porque ela é o maior envelhecedor, é o sol, o maior envelhecedor da pele, né? Causando rugas, manchas, flacidezes, e também é o grande causador do câncer de pele. Para se ter uma ideia, o câncer de pele é o câncer mais comum que existe para o ser humano. Então, a cada 10 tipos de cânceres, 3 são cânceres de pele. Então, 30% de todos os cânceres são cânceres de pele. Então, a melhor maneira de evitar e de prevenir é se livrar do sol, mas não é necessário, as pessoas não devem, digamos assim, se afastar da praia. A praia faz bem, a praia tem efeitos benéficos, né? Na autoestima, na questão do bem-estar das pessoas, né? Então, o que se tem que se fazer é uma prevenção. Então, como fazer essa prevenção? Principalmente utilizando o protetor solar. Então, o protetor solar ele é extremamente importante para se prevenir o fotoenvelhecimento, né, envelhecimento provocado pelo sol e o câncer de pele. Então, esse protetor solar, numa cidade como a nossa, ele deve ser utilizado com fator de proteção de 30 em diante, quer dizer, FPS 30. Então, de 30 a 60, digamos assim. Porque quando você aumenta o fator de proteção, não aumenta muito a proteção. Então, o fator de proteção 30 já é, digamos assim, o suficiente. O mais importante é, antes de ir à praia ou à piscina, aplicar esse protetor 20 minutos antes, né, de se expor, e durante a exposição ao sol, reaplicar esse protetor a cada 2 horas. E sempre que entrar na água, reaplicar novamente. É isso aí que eu queria saber. A dúvida minha e de vários internautas. Qual a diferença do bloqueador solar, filtro solar e o protetor solar?
Olha, não tem diferença. O mais importante é você olhar o FPS, né? FPS é fator de proteção solar. Então, se você está usando um fator de proteção solar acima de 30, você está bem protegido. Agora, durante essa exposição, é importante também que se use um boné ou chapéu, que se use uma viseira ou um óculos escuro, não é? E se puder usar roupas também, hoje já tem roupas que têm proteção solar, que são essas roupas que eles chamam de que tem fator UV, UVA e UVB. Que são usados muito nas crianças, na verdade. Exatamente. Então pode-se usar blusas, camisas de manga comprida, né? Chapéus com proteção solar, até luvas já existem hoje. Então o sol também tem que se chamar que o sol também é importante, porque o sol é responsável pela produção da vitamina D. E a vitamina D no organismo ela é muito importante para a absorção do cálcio, né? Para os ossos. Então, mas não é necessário a pessoa se expor a uma praia horas e horas de exposição. Para se ter uma ideia, a síntese da vitamina D, para que nós tenhamos essa síntese da vitamina D no nosso organismo, basta que a gente se exponha uma parte do corpo 3 vezes por semana, em torno de 20 minutos. Por exemplo, exponha um braço, né? Durante 20 minutos, 3 vezes por semana já é o suficiente. Então, assim, o senhor tocou num assunto que é importante, na exposição ao sol durante o dia. Existem horários, certo? Mas assim, na extensa orla de Salvador, a gente percebe que o treinamento funcional ele está muito em alta, né? Então a gente percebe diversos grupos treinando forte, né? Se preparando para o verão. Mas não tem horário. Pode ser de manhã cedo, pode ser durante o meio-dia, à tarde, mas é debaixo daquele sol quente. Aí eu pergunto para o senhor, qual o melhor horário para exercer esse tipo de atividade, já que este é na praia? E o que o senhor recomenda, tanto para eles quanto aos usuários da praia nos finais de semana, em se falando de horário de exposição ao sol? Olha, para essas pessoas que praticam esportes, né, próximo à praia, o horário ideal seria de 6 da manhã até as 10 horas ou a partir das 4 horas da tarde. Esse seria o horário ideal, mas mesmo assim devem estar protegidas, usando um filtro solar, né, ou usando roupas. E também, voltando em relação à proteção solar, é importante que as crianças também sejam protegidas. Então, o filtro solar deve ser utilizado na criança a partir de 1 ano de idade. E também o protetor solar, ele deve ser utilizado no dia a dia, no nosso dia a dia, porque nós vivemos numa cidade que é praticamente sol o ano todo. E o sol ele tem um efeito acumulativo. Não é um sol único que vai causar um problema, né? Uma única exposição. Então o efeito é acumulativo. Então esse protetor ele deve ser utilizado no dia a dia, sim, usando pela manhã, meio-dia e à tarde. Certo, doutor. Agora, o usuário do sol não seguiu as recomendações necessárias, né? E aí causou aquela vermelhidão, ardência. O que fazer após esse exagero à exposição ao sol? É porque o sol ele pode provocar, você falou vermelhidão e ardência, por exemplo. A vermelhidão já é uma queimadura de 1º grau. Quando faz bolhas, você tem a vermelhidão e as bolhas, aí já é uma queimadura de 2º grau. Para você ter uma ideia, as pessoas que demoram muito de ir à praia, vai com pouca frequência, mas quando vão, se expõem demasiadamente. Querem garantir a marquinha do verão. Exatamente. E tem uma queimadura, por exemplo, de 2º grau, formando bolhas, essas pessoas são mais suscetíveis a ter o câncer chamado melanoma, que é um dos cânceres mais invasivos que existem para o ser humano. É um câncer que ele dá metástase rapidamente, né? Assim, para todos os órgãos do corpo, e que ele, se não descobrir no início, ele pode ser um câncer fatal. Doutor, a gente está falando de sol, mas não falamos ainda das crianças e idosos. Estes daí parecem que são os mais vulneráveis aos riscos que o sol traz para a pele. O senhor recomenda qual horário, qual tipo de proteção? Seria o mesmo que o senhor já passou para os adultos? E estes também, os idosos e as crianças, também correm um sério risco de ter o câncer de pele? Olha, em relação às crianças, elas devem fazer uso do protetor solar a partir de 1 ano de idade. E existem protetores solares que são específicos para a pele da criança.
E também a criança deve fazer uso também dessas roupas, né? Essas roupas com proteção solar. Então a criança normalmente não tem câncer de pele. Por quê? Porque o sol, o efeito dele vai se acumulando. E esse câncer de pele vai surgir a partir dos 30 anos de idade, né? E em relação ao paciente idoso, ele deve ter também uma proteção solar como tem qualquer adulto, né? E o paciente idoso, ele é mais suscetível, ele já ganhou todo aquele acúmulo de sol, já foi acumulado na pele dele, né? E ele está mais propício a desenvolver o câncer de pele, né? E muitos idosos de pele, principalmente as peles mais claras, pessoas dos olhos mais claros também, essas pessoas têm mais tendências a desenvolver o câncer de pele. Certo. E agora, doutor, as brotoejas, como evitá-las nessa estação quente? Pois é, a brotoeja, que é a miliária que nós chamamos, então ela é própria do calor, digamos assim, de temperaturas excessivas. Então, por exemplo, quem mais desenvolve a brotoeja são as crianças. E o que deve ser feito? Levar as crianças para a praia no período mais cedo, digamos, de 6 da manhã até umas 10 horas, ou então a partir das 4 horas da tarde. E não ficar muito tempo na praia, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam na praia de manhã e saem à noite. Então não tem criança que vai suportar isso. Então a miliária, né, que é a brotoeja, ela é desenvolvida principalmente pelo calor excessivo. Então é evitar calor excessivo para as crianças. Por exemplo, em ambientes quentes deve-se utilizar ventiladores, né, ar-condicionado, né, e aquela questão também de secar bastante a pele da criança e fazer também uma boa hidratação, né, usar cremes hidratantes próprios para a pele da criança. Falamos agora então de cabelos. A hidratação não fica só na pele, cabelo também, doutor? Alguma recomendação para evitar que fiquem mais ásperos, quebradiços, fracos, né? O que é que o senhor recomenda? Primeiro, em relação aos cabelos, as pessoas devem ter uma alimentação bem balanceada, com proteínas, né? As gorduras, que são gorduras do bem, digamos assim, e os açúcares também, açúcares do bem. Então, alimentar com bastante frango, peixe, né? Inserir proteínas boas, né? E carboidratos, como a base de frutas, vegetais e gorduras boas, também gorduras de peixes, né? Os óleos de olivas, as castanhas, as nozes, que têm gorduras boas, né? As castanhas e as nozes, elas são ricas em aminoácidos, ricas em selênio, em silício, que é bom para o cabelo, né? O nosso bendito e maravilhoso feijão também é rico em ferro, então as pessoas que também é bom para o cabelo, mas o cabelo, ele além de uma boa alimentação, as pessoas precisam também de fazer hidratação nos cabelos. O cabelo também precisa ser hidratado. E na praia? Uma vez na praia? Não, uma vez na praia você pode ir para a praia já com hidratante nos cabelos. Hoje tem hidratantes próprios, baratos, que se vendem com protetor solar, com tudo? Pode ser, pode até. Tem protetores solares para cabelo que já vem com hidratantes. Então, você pode ir para a praia já com o cabelo já com uma hidratação feita em casa, né? E se quiser, pode até passar também um protetor solar específico para o cabelo. Ok. E sempre bebendo muita água, né, doutor? Que serve para tudo, é o melhor remédio. A hidratação é tudo, viu? A hidratação é fundamental. Normalmente, nós temos que tomar 2 litros de água por dia. No verão, a gente deve dobrar essa quantidade, né? 3 a 4 litros. E não necessariamente só água, mas água de coco, frutas, verduras. As frutas têm muita água. E voltando aqui em relação ao sol, né? O sol é o maior envelhecedor externo da pele. Né? É o maior causador de manchas, de rugas, de flacidez. Mas hoje existem tratamentos, né, para tratar esse envelhecimento, essas manchas, essa flacidez, essas rugas, né? A dermatologia estética, ela vem avançando muito e já existem tecnologias que são extremamente efetivas para tratar o envelhecimento da pele provocado pelo sol. Isso, o senhor chegou num ponto agora de dermatologia funcional, não é isso?
É a dermatologia estética, Estética. né, que a gente chama. Aí o sol, ele ajuda e muito na flacidez do rosto. Qual o tratamento que o senhor indica para essas mulheres vaidosas que buscam ficar mais jovens? Ó, no período do verão, ela falou em relação à flacidez da pele. O maior causador, né, do envelhecimento da pele é realmente o sol. Então, existem hoje tratamentos que são, digamos assim, que funcionam bem, que dão resultados, digamos assim, visíveis, né? Por exemplo, a flacidez da pele, ela pode estar acompanhada também, geralmente está acompanhada da flacidez do músculo, principalmente na idade a partir dos 40 anos de idade. Então, tem uma tecnologia chamada Ulthera, né? Ulthera é uma tecnologia de ultrassom microfocado. Então, é uma tecnologia americana. Essa tecnologia é aplicada na pele e ela vai até o músculo. Então ela melhora a flacidez da pele e a flacidez do músculo. E esses resultados são visíveis, principalmente na região do contorno do rosto, né, na região da papada, nessa região do pescoço. Então se faz um tratamento desse e na mesma hora já se vê resultado. É lógico que esse resultado ele depois se prolonga, né? Você vê um resultado maior depois de uns 3 meses que você faz o tratamento. Mas se fizer uma foto do antes e do depois, vê o resultado imediato. Hoje também tem radiofrequências americanas e inglesas, né, que são radiofrequências, são tecnologias que aquecem a pele. Ao aquecer, ela promove uma contração das fibras colágenas, né, e estimula também a produção do colágeno. Então tem um aparelho chamado Thermage, né, que geralmente é uma sessão só, uma única aplicação, e esse Thermage também traz resultados muito bons em relação à flacidez. E tem outras tecnologias de radiofrequência, por exemplo, tem uma nova tecnologia que chegou ao Brasil chamada Exilis. Então, Exilis é uma radiofrequência também, né, tecnologia que aquece a pele, né, promovendo uma contração das fibras de colágeno e estímulo de colágeno. Essas tecnologias também, você faz um tratamento desse e imediatamente você vê resultado. Agora, também a grande vantagem desses tratamentos é que não precisa se afastar das atividades, né? A pele não fica avermelhada, ela não fica demasiada, quer dizer, inchada, não descama, enfim, são tecnologias que podem ser feitas durante o ano inteiro e principalmente na época do verão. Existem outras tecnologias, por exemplo, paciente que fica que desenvolve muitas rugas, né, e muitas manchas devido ao sol. Então tem lasers hoje, né? Você tem a tecnologia chamada laser de CO2, né, que ela tira rugas das mais superficiais às mais profundas. Tem um laser de CO2 chamado Fraxel Repair. Então esse Fraxel Repair, né, ele promove um grande rejuvenescimento na pele, melhorando rugas, tirando rugas superficiais, médias e profundas, manchas, e melhora muito a flacidez da pele. Então, hoje as pessoas têm todos os recursos nas mãos, né, para se ter digamos assim, uma melhora, um tratamento, uma reversão desses danos provocados pelo sol. E do ácido ao laser, diversos são os procedimentos dermatológicos. Quais são os liberados nesta época do ano? Os tratamentos liberados são aqueles tratamentos que nós chamamos de não ablativo, quer dizer, aqueles tratamentos que a pele não fica edemaciada, quer dizer, inchada, vermelha, descamativa, né? Aqueles tratamentos que você faz e imediatamente você vai para o trabalho, né? As suas atividades não param nenhum dia, digamos assim. São os tratamentos, por exemplo, o botox, a toxina botulínica pode ser feita no período do verão tranquilamente. Os preenchimentos com ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é uma substância que tem dentro da nossa pele, né? E hoje existem os ácidos hialurônicos franceses. Eles são utilizados para tratar rugas profundas, rugas superficiais, sulcos, né? Essa região que a gente chama de bigode chinês, então se trata também com o ácido hialurônico. A região dos olhos, que nós chamamos de olheiras, quando o paciente tem essa região dos olhos com aquela sensação de profundidade, né? Quando se faz um preenchimento com ácido hialurônico, você retira essa profundidade e melhora a olheira, né? E os lasers que podem ser utilizados também são os lasers que não são ablativos, como por exemplo isso que eu falei, o Ulthera, o Thermage, as radiofrequências, né? Todos esses tratamentos podem ser feitos durante o verão. Você falou em relação a ácido. O ácido já está cientificamente comprovado que o ácido, principalmente o ácido retinóico, ele é rejuvenescedor da pele, ele estimula a produção de colágeno. Então o ácido, na verdade, deve se utilizar o ano todo.
Aí quando chega no período de verão, se utiliza uma concentração mais baixa do ácido. Vai se diminuir. Digamos que você esteja usando um ácido retinóico com a concentração de 0,05 durante o ano, quando chega no verão, se reduz isso para 0,01. Mas o ácido retinóico, a vitamina C, o ácido hialurônico, eles promovem sim rejuvenescimento da pele. Uma leitora do Bocão News, ela mandou uma pergunta, né, dizendo que comprou um creme clareador para olheiras e aí começou a descamar a pele dela, né? E na loja que ela comprou, disse que tinha que usar protetor solar, enfim, mas não falou que tinha ácido, falou que era só um produto para clarear. Pelo resultado do produto, em uma semana, ela percebeu que ali tinha um ácido. Nesses casos, o que é que o senhor recomenda em se falando de compras de produtos que não são recomendados pelo médico, né, que vendem sem a orientação médica, o que é que se deve ser feito? Evitar ou podem ser usados sim, porém com protetor solar? Olha, esses produtos cosméticos, primeiro, nem sempre eles oferecem o que eles propõem. Por exemplo, em relação ao resultado do rejuvenescimento, da melhora das olheiras. Os cremes para olheiras, os resultados são muito pobres, digamos assim. Então, o ideal é que a pessoa vá a um dermatologista para que saia com a prescrição de um produto ético, digamos assim, um produto que tem estudo científico comprovando aqueles benefícios. Então, e o uso do produto? Se você vai utilizar um produto na região dos olhos, é importante também que utilize o protetor solar durante o dia, principalmente nessa região, nessa parte inferior dos olhos. É importante que passe o creme rejuvenescedor da área dos olhos, mas que também utilize o protetor solar. Doutor, as mulheres não têm época para ficarem bonitas, né? E usam e abusam demais da maquiagem. Aí eu queria saber do senhor, nessa época de muito calor, como é que entra essa questão da maquiagem? Deve-se diminuir um pouco? Deve-se não usar? O que é que o senhor orienta? Não, a maquiagem pode ser utilizada, desde que se utilize maquiagens mais leves, né? Maquiagem mais... Não utilizar uma maquiagem muito carregada, digamos assim. E utilizar produtos que sejam, digamos assim, que sejam anti-alergênicos, né? Produtos que tenham... que sejam não comedogênicos, principalmente, porque o produto comedogênico são aqueles produtos que, usando a palavra bem simples, eles obstruem os poros, né? Ao obstruir os poros, você pode desenvolver cravos, comedões, né? Aqueles cravos escuros ou cravos brancos. Então, a pele fica com aspecto também de maior oleosidade. Então, utilizar produtos leves, que não são comedogênicos, e produtos que são, digamos assim, que tenha comprovação que são antialérgicos, entendeu? Quer dizer, eles têm baixa alergenicidade, digamos assim. O senhor falou de oleosidade, logo me veio a questão das acnes. Parece que no verão elas aumentam. No verão a acne pode aumentar porque a pele tende também a aumentar a oleosidade, né? O aumento da oleosidade pode levar também a acne. Mas a acne, normalmente, ela está ligada principalmente à idade, né? A acne ela é mais propícia nos adolescentes, né? Adolescente, tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Tem alguns alimentos que, em algumas pessoas, pode aumentar a acne. Por exemplo, gorduras, né? Frituras, chocolates. Isso pode, em algumas pessoas, desenvolver acne. Então, se isso ocorrer, tem que evitar esses alimentos gordurosos, né, principalmente na época do verão, até porque o verão não combina com comidas pesadas, né, com comidas gordurosas, porque você vai exigir muito mais do organismo com esses alimentos gordurosos. Então até a alimentação deve ser controlada nessa época do ano. O calor ajuda, a alimentação com calor também ajuda a piorar a pele, né? Com certeza a alimentação no verão deve ser uma alimentação mais leve, né? Com muito líquido, né? Bastante frutas, verduras, legumes, né? Peixes, frangos, carnes leves, como as carnes brancas,
e proteínas boas que são os peixes, né? Os peixes, a melhor proteína, as melhores proteínas estão nos peixes. Então a alimentação do verão deve ser uma alimentação mais leve, sim. Falamos de pele, oleosidade e alguns com muita oleosidade, outras com pouca, ou seja, a pele muito ressecada. Então, como é que fica? Esfoliação e hidratação nessa época do ano. Como é que fica? O que o senhor recomenda para os internautas, pacientes? Durante o verão, a pele já tende a se esfoliar, ela se esfolia naturalmente, né? Há uma renovação maior. Então, o que ocorre é o seguinte, a esfoliação, ela deve ser feita, mas assim, não é algo que você deve fazer todo dia. Você deve fazer, digamos, uma esfoliação 1, 2 vezes por semana no máximo, né? E sempre hidratar a pele, independente de qualquer coisa, a hidratação da pele é super importante, principalmente das pernas, dos pés, das mãos, dos braços, dos antebraços, né? E pessoas que têm a pele do rosto ressecada, deve também fazer a hidratação, porque a pele ressecada também, ela envelhece mais. E a pele ressecada, principalmente no paciente idoso, ele pode apresentar prurido, quer dizer, coceira. E ao coçar, pode ferir. E ao ferir, vai propiciar o surgimento de bactéria. Por exemplo, eu já vi pacientes idoso que desenvolve, às vezes, uma erisipela, que é aquele processo infeccioso que ocorre principalmente nas pernas, né? É um quadro que cursa com edema, né? A perna fica as pernas ou uma perna fica bastante demasiado inchada, vermelha, muitas vezes com bolhas, e que pode levar a um quadro de internamento e, às vezes, num paciente idoso, pode levar um quadro até de uma infecção generalizada e levar a um óbito, digamos assim. Então, é extremamente importante que se hidrate a pele, principalmente de crianças e de idosos. Hidratar tanto bebendo líquido quanto molhando na praia, por exemplo, está sempre tomando banho de mar. A hidratação principal é ingerir a ingesta de líquido, de água de coco, de frutas, e também fazer a hidratação com bom creme, né? Quando eu coloco que essa hidratação de fazer, principalmente nas regiões dos pés, das pernas e dos braços e das mãos, é utilizando também um creme hidratante, de preferência prescrito por um dermatologista, né? Esse creme hidratante deve ser aplicado pelo menos 2 vezes ao dia. Para fechar, doutor, eu queria saber o seguinte, as unhas, as mulheres, até os homens hoje em dia não deixam de fazer, né? Tanto da mão quanto dos pés. Deve-se evitar também, porque parece que ele fica mais vulnerável também às bactérias. Deve-se evitar diminuir essa rotina de fazer as unhas ou permanece no verão? Não, as unhas não tem problema, pode se fazer durante o ano todo, sempre que necessário. Agora, para quem faz unhas em salão de beleza, é importante que você leve o seu material, entende? Porque muitas vezes as pessoas adquirem micoses de unhas, né, e que às vezes é de difícil tratamento, né, elas se cronificam, principalmente nas unhas dos pés, por causa da umidade dos pés. Então, para se prevenir essa questão das micoses, é importante que você leve seu material, porque no salão o material tem que ser esterilizado em autoclave e ele tem que ser descartável, né, para que você não corra riscos de adquirir a infecção, que vai passando de pessoa a pessoa, porque essas micoses, elas são contagiosas. Doutor, qual a dica que o senhor deixa para os internautas para ficar com a pele bonita nesse verão? Olha, eu tenho 58 anos e meio, né, e as pessoas falam que minha pele para minha idade, é uma pele boa. Então, a dica que eu dou é você cuidar da sua pele o ano todo, né? Eu utilizo cremes todos os dias, de manhã, né, eu passo um creme rejuvenescedor com filtro solar por cima e à noite eu utilizo 2 cremes, que são cremes para hidratar a pele e para estimular a produção de colágeno e com isso reduzir minhas rugas, né? Então eu normalmente utilizo Botox, mas nesse momento eu estou sem nada, sem uso do Botox, só estou com creme. Então, uma boa alimentação, né, doutor? É o segredo? A boa alimentação e atividade física, né? O grande também, digamos assim, são os grandes aliados de uma pele e de um corpo saudável. Então, eu pratico atividade física, né, diariamente. Hoje mesmo eu já fiz, 5h30 da manhã eu estou na academia.
né, fazendo musculação, atividade aeróbica e a musculação. E tem uma alimentação que é uma super alimentação, principalmente baseada em peixe, frango, né? Para você ter uma noção, eu como salmão de segunda a sexta. Então, bastante frutas, verduras, né? E muito líquido. E não deixar de usar bons cremes na pele prescritos por dermatologistas. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui no estúdio. Espero que tenhamos uma próxima. Internautas, vamos seguir as dicas do Dr. Osmilton Brandão para ficar bonito nesse verão.